Dando sequência no nosso conteúdo, agora a gente vai falar das teorias demográficas e já antecipo aqui uma dica para vocês. Aqui na região sudeste, os vestibulares costumam cobrar e muito. Rodolfo, quais são essas teorias? São 3 teorias demográficas. Eu tenho a teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. Vamos trabalhar cada uma delas, ok? A teoria malthusiana, esse nome malthusiana vem do seu idealizador, esse senhor muito simpático aqui chamado Thomas Malthus, Por isso, então, teoria malthusiana. Esse senhor inglês vivia na capital de seu país, Londres, durante o período da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, exatamente. Tá? E ele estava muito preocupado com o inchaço populacional. Vamos entender que a Revolução Industrial faz com que eu tenha ofertas de emprego na cidade. E a gente vai estudar isso em imigração. Onde eu tenho ofertas de emprego, eu tenho fluxo migratório. Então as pessoas que majoritariamente moravam no campo, migravam para onde? Para a cidade. Então a cidade estava crescendo, mas a infraestrutura não acompanhava. Isso chamou muita atenção de Thomas Malthus. Na verdade, isso deixou ele muito preocupado e a partir daí ele cria essa teoria malthusiana, onde ele pregava que no futuro a população iria passar fome. Mas por que ele pregava que no futuro ia passar fome, Rodolfo? Ora, porque ele entendia que o ritmo de crescimento da população era maior que o ritmo de crescimento da produção de alimentos. Ele dizia que a população crescia em PG, progressão geométrica, sempre dobrando, enquanto a produção de alimentos crescia num ritmo mais lento, mais vagaroso, em PA, progressão aritmética. Ok? Belezinha? Por isso ele pregava a fome. Até uma curiosidade envolvendo essa teoria, que uma universidade nos Estados Unidos tentou provar, como seria essa teoria se ela de fato tivesse tido sequência. Eles criaram uma cidadezinha de PVC, onde eles colocaram ratinhos e alimento. Onde tem rato e alimento, eu tenho proliferação. Os ratos então se proliferaram, só que a produção de alimento se manteve a mesma. A partir daí eles começaram a observar que os ratos ficaram cada vez mais estressados e também apresentando atos de canibalismo. Olha que curioso, não é verdade? Em cima dessa ideia de Thomas Malthus, é importante a gente destacar também, ele pregava a fome, vamos lembrar, ele então dizia que a população não deveria, ter relações sexuais. A gente tem que entender que naquela época você não tinha nenhum tipo de preservativo, Você não tinha nenhum tipo de meio que você tem hoje para diminuir a natalidade. Então ele dizia que para não ter fome no futuro, você não tinha que ter relação sexual. E segundo, só tenha relação sexual, só tenha filhos se você tiver propriedade, se você tiver terras, porque aí você mesmo que produz seu alimento, ok? Essa teoria é importante destacar também que hoje é uma teoria classificada como ultrapassada. Por que é ultrapassada, Rodolfo? Ora, porque ele não contava com duas situações. Ele não contava com a Revolução Agrícola, a partir da década de 60, que é quando eu tenho o uso de insumos, fertilizantes, máquinas, o que aumenta demais a produção de alimentos, e também o fator da taxa de natalidade está diminuindo, não é verdade? Você pode perceber, como eu falei anteriormente para vocês, os casais estão tendo cada vez menos filhos. Ele não contava com essas duas situações. Então hoje é uma teoria classificada como ultrapassada, tá certo? Bom, dando sequência no nosso conteúdo, ainda falando sobre teorias demográficas, a gente vai estar abordando as duas principais teorias, as mais atuais, as mais recentes, que é a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Lembrando aqui que a teoria reformista pode aparecer para você numa prova como teoria marxista, ok? Os vestibulares costumam trabalhar com as duas principais teorias na ideia de comparar, tá? Então uma vai estar sendo comparada com a outra, ok? A teoria neomalthusiana, o prefixo neo, te dá a ideia de novo, é o resgate, é a nova ideia malthusiana, tá certo? É uma teoria que prega a ideia de que as altas taxas de natalidade me levam à pobreza, me leva à miséria, ou seja, ter muitos filhos me torna subdesenvolvido. É importante a gente destacar que essa teoria foi criada por países ricos. Aí você para com essa cabeça assim, mas país rico vai criar essa teoria, Rodolfo? Por quê? É importante a gente entender o seguinte: o país rico ele tem a seguinte visão: se o país pobre crescer de forma avassaladora,
A tendência é que o público do país pobre venha para o meu território, busque o meu território como refúgio. E eu não quero esse fluxo migratório, principalmente que a maior parte é uma população desqualificada. Então eu vou falar para o país pobre, você quer ser rico, quer se desenvolver? Então diminua o número de filhos. É exatamente o que a China faz. A China tem essa ideia neomalthusiana, prega essa ideia neomalthusiana. Ela entende que ter muitos filhos não permite o seu desenvolvimento. Então o que o governo chinês fez? Controlou a natalidade. É a política do filho único, ok? Que, lembrando mais uma vez, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, permite o segundo. A teoria reformista ou marxista, ela vem na contramão. Ela vem para dizer que a teoria neomalthusiana está errada, né? Ela vem para pregar a ideia de que a miséria é que me leva a ter muitos filhos. É a pobreza que faz com que eu tenha muitos filhos. Se a gente for parar para analisar, as duas estão corretas. Como assim? Imagina que você tem, na visão neomalthusiana, um filho ganhando R$2.000. Você consegue dar uma qualidade de vida para ele. Mas a partir do momento em que você tem agora 4 filhos com o mesmo salário, será que você vai conseguir dar uma qualidade de vida para eles? Fica meio difícil, né? Então, ter muitos filhos faz com que você não consiga se desenvolver. É uma ideia que não está de todo errada. E a teoria reformista também está certa, porque ela prega a ideia de que a educação é que faz com que automaticamente eu vá abrindo a minha visão, a minha mente, para que ter muitos filhos me leva ao subdesenvolvimento. É a partir da educação, a partir da minha qualificação, que faz com que eu me desenvolva, eu crie sozinho meu controle de natalidade, tá certo? Por isso que você vê em países ricos, desenvolvidos, esse tipo de prática. São pessoas extremamente qualificadas, que sabem que o filho custa muito caro, que tem muito problema envolvido, né? Então acabam automaticamente criando o seu próprio controle de natalidade sem imposição alguma do governo, tá certo? Dando sequência, a gente vai trabalhar com a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em seu período fértil, que a gente colocou de 15 a 49 anos. Eu sei que tem mulheres que acabam tendo filhos mais velhas, e sei que também tem meninas que têm filhos mais novos. Eu estava vendo uma reportagem recente de uma menina de 12 anos na região norte do país que engravidou porque queria uma boneca de verdade, né? Então, acontece muito isso. A gente vai pegar esse período como referência para a gente, tá certo? Eu trago aqui para vocês um gráficozinho que apresenta a realidade de cada país. Qual é a média de filhos no Brasil? Se a gente parar para lembrar, eu falei para vocês que no passado, né, eu tinha muitos filhos. A média no Brasil, antigamente, em década de 40, 50, era de 6, 7 filhos por casal. Hoje em dia é de 1,9. Rodolfo, 1,9 é o que? Uma criança e um anão que nasce junto? Não, calma. Tá? Esse é um número quebrado, é um número médio, tá certo? 1,9. Tem países que apresentam um número menor ainda, como é o caso da Rússia, 1,3, como é o caso da Alemanha, que gira em torno de 1. Tá? Rodolfo, existe um número ideal para a taxa de fecundidade? Sim, baby. 2. O ideal seria 2. Por quê? Porque você vai estar repondo o casal que vai morrer, né? Então, seus pais morrem e você e seu irmão, ou você e sua irmã, acabam substituindo a presença dos dois. Então, o ideal para todo e qualquer país é o nascimento de 2 filhos, tá? Mas os países que apresentam uma redução dessa taxa acabam tendo problemas. E quais são esses problemas? Eu gostaria que vocês pudessem anotar, né? A população, ela não se renova, né? A tendência é só ficar cada vez mais velha e eu não tenho a reposição. Isso é um problema? Então, quais são esses problemas ligados ao envelhecimento da população, tá? Você pode anotar, primeiro, a questão da falta de mão de obra, né? Eu não vou ter gente para trabalhar, lembra? Se não está nascendo ninguém, a população que já existe está envelhecendo. Eu não vou ter mão de obra para trabalhar. Segundo, eu vou ter problema também com a questão do mercado consumidor. Mas o vovô não consome não? O velhinho gosta de quê? O velhinho gosta de bingo, o velhinho gosta de forró sábado à noite, o velhinho gosta de viajar.
Se parar para analisar, o consumo, o ritmo de consumo do idoso ele é diferente do adulto, do jovem. Né? O jovem gasta muito mais dinheiro, acaba vivendo muito mais a vida de forma intensa através do consumo do que o idoso. Então, ter muitos idosos significa que o Estado ele vai arrecadar menos com o imposto. Isso é um problema. Além disso, um terceiro problema ligado também à questão do envelhecimento da população, né, da não renovação da população, é o fato de problemas com a aposentadoria. Né? Se a gente parar para analisar, a aposentadoria a maior parte dos países é em formato de triângulo, né? Onde quem está na base acaba trabalhando e bancando quem está no topo. Só que quando essa pirâmide ela fica invertida, o topo ele é mais largo e a base é mais curta, vai faltar gente para trabalhar e para bancar quem está em cima. Então começa a ter problemas com a aposentadoria. Então são problemas que eu tenho, esses três, relacionados ao envelhecimento da população, tá certo? Aqui eu tenho alguns países que acabam fugindo dessa tendência de redução da fecundidade, como é o caso do Iraque e Paquistão. Você deve estar se perguntando, mas por quê? Bom, o Iraque e Paquistão são países muçulmanos, né, que acabam tendo uma influência muito forte da religião. E a própria religião estimula, né, os casais terem muitos filhos. Por exemplo, existe uma situação no Alcorão, relatada no Alcorão, que é a poligamia cultural. O que é isso, Rodolfo? É quando um homem ele pode ter 4 casamentos, ou seja, acaba estimulando ter muitos filhos. Então imagina, um casamento aqui tem 2, no outro tem mais 2, o outro mais 2, e assim vai. Então você tem muitos filhos. Não é à toa também, por isso que a religião muçulmana é a religião que mais cresce no planeta, tá? Muito mais do que a religião cristã, tá certo? Até porque se para analisar, o cristianismo ele é contra a prática do homem ter outra mulher fora do casamento, tá certo? Além da sua, né? É verdade. Então, continuando. Trago aqui para vocês também um gráficozinho que trabalha a redução, né, da taxa de fecundidade no Brasil. Se pegar aqui de 1940 até 2010, você vai ter uma queda, né? Como eu falei anteriormente, a média de filhos na década de 40 e 50 girava em torno de 6, 7 filhos por casal. Hoje você já tem uma queda avassaladora. Eu gostaria que você pudesse anotar aí os motivos que levam o casal, né, a mulher, a ter cada vez menos filhos, ok? Primeiro, a gente pode abordar a ideia nessa imagem em 2 situações. Primeiro é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A gente tem que entender o seguinte: a mulher nunca trabalhou, Rodolfo? Não, ela trabalhava. Mas se você parar para analisar, antigamente a mulher, basicamente, ela só tinha 2 oportunidades de emprego. Ou ela era enfermeira, ou ela era professora. Ela só ficava nessas 2 funções. Aqui no Brasil, a partir da década de 60, principalmente, né, com o feminismo, você vai ter a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma mais profunda, de forma mais ampla. Hoje, o leque de opções que a mulher tem é infinitamente maior do que ela tinha no passado. Se você parar para entender também, no passado a mulher ela tinha um tratamento, ainda existe, é importante destacar isso, né, que desde pequenininha você já tem uma mentalidade de colocar a mulher em casa e o menino fora, né? Para analisar os presentes de Natal, né? O menino recebe bola, skate, bicicleta, ou seja, você já começa a entender que a criança, o homenzinho, vai para fora, vai para a rua. E a menina recebe boneca, recebe fogão, geladeira, de brinquedo, para quê? Para estimular essa ideia de que ela deve permanecer em casa. Hoje ainda existe? Existe, mas em menor grau. Antigamente era muito maior. Antigamente a mulher era muito mais submissa. Hoje em dia não, a mulher está presente, quase que dominando o mundo, não é verdade? Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho é um fator importantíssimo para você entender essa queda da fecundidade, ok? Aqui também a gente pode destacar a questão da dupla jornada, né? Então imagina, a mulher ela acaba tendo trabalho na rua e tendo trabalho em casa. Por mais que o marido, né, a gente vê uma tendência aí de uma ajuda doméstica cada vez maior, o grosso, pesado ainda cai sobre o colo da mulher. Então a mulher começa a colocar na balança, poxa, tem que trabalhar, ainda tem que cuidar de filho, cuidar da família. Então ela começa a priorizar muito mais o trabalho, por isso acaba reduzindo o número de filhos. O uso de camisinha, o uso de
pílulas, né, de tratamentos que acabam também diminuindo o número de filhos.